Você já quis fazer algo bom, algo para Deus e mesmo assim você ouviu um não? Às vezes os nãos da vida eles são difíceis, mas quando o não vem do próprio Deus, parece que dói mais ainda, né? Hoje eu quero conversar com você sobre como lidar com esse tipo de decepção e a resposta está na atitude de Davi. Olá, eu sou a Ana do canal Palavra de Conforto. Palavra de hoje nós falaremos sobre como lidar com decepções. Espero que essa palavra te edifique e se você gostar você pode curtir, compartilhar, comentar, porque vai estar nos ajudando muito. Bom, nós vimos que Davi, ele tinha um desejo sincero, era construir um templo para o Senhor. Ele já estava em paz no seu reino, ele estava no momento que ele morava numa bela casa. E ele pensou, como é que eu posso morar num palácio enquanto a arca do Senhor, ela está numa tenda? A intenção dele era linda, mas aí veio o inesperado. Deus disse não para essa construção. Imagina a decepção de Davi. Ele poderia ter reagido como muitos de nós, falado, poxa Deus, eu queria te honrar e o Senhor não deixa. Ou até ele poderia ter falado, eu vou fazer de qualquer jeito, é para o Senhor, não tem nada de errado. Mas não, a Bíblia mostra que Davi aceitou a resposta de Deus e com obediência e maturidade. Ele não se revoltou, não ficou questionando, não deixou a decepção endurecer o seu coração. Sabe o que ele fez? Ele pensou, ok, se não sou eu que vou construir um templo, e sim o meu filho, então eu vou preparar tudo para ele. Ele não ficou parado chorando, ele se envolveu no projeto, sabe? Mesmo sem ser o protagonista daquele projeto. É como dizia uma professora minha, que ela falava muito durante as aulas na faculdade. O não você já tem, agora você precisa correr atrás do seu sim. E foi isso que Davi fez. Ele correu atrás do sim que Deus tinha para ele, sem ultrapassar o limite da obediência. Essa atitude de Davi, ela me lembra algo que o pastor Douglas Gonçalves contou. A equipe da igreja, ela ia gravar uma música e ele percebeu que não sabia cantar, não tinha como ele participar. Ele podia ter ficado de fora, então, frustrado, se sentindo inútil, mas não. Ele resolveu ministrar a palavra durante a adoração, porque tinha um momento da música em que ela parava e ele ia ali ministrando como parte do louvor. Era aquilo que ele sabia fazer. E sabe qual foi o resultado? A música ficou ainda mais especial, ficou ainda mais espiritual e você sentia a presença de Deus durante aquela ministração. O não era para ele cantar, mas o sim era para ele ministrar e ele abraçou esse sim. Chris Teigen diz assim, Davi poderia ter se ofendido com esse adiamento da construção do castelo. Poderia ter exigido saber o motivo. Poderia ter se amargurado porque o seu desejo não seria atendido. Mas Davi não se entregou à decepção. Ele olhou adiante com expectativa. E olha, é isso que nós precisamos fazer. Quando Deus diz não, muitos se afastam porque se frustraram com Deus. Acham que Deus não é Deus de verdade, porque Deus tem que fazer todas as nossas vontades. Davi, ele trabalhou na visão até onde ele podia. A decepção não paralisou Davi, ela o impulsionou. Então, aonde eu quero chegar? Talvez você está vivendo um não de Deus hoje. Talvez seja sobre um relacionamento, um ministério, uma porta que parecia ser de Deus, mas depois veio não. Mas será que você está ouvindo esse não como fim ou como um redirecionamento para onde você precisa ir? Deus, ele não nos dá nãos para nos ferir, para nos machucar, para nos decepcionar,
mas é para que nós nos posicionamos no lugar certo, no lugar que Ele tem preparado para a gente. A decepção, ela só vence quando nós deixamos de olhar para Deus. Mas quando nós obedecemos, mesmo sem entender, Ele nos mostra os sims escondidos durante o caminho. Então, se você está diante de um não, corra atrás do seu sim. Faça como Davi. Davi fez isso e você também pode fazer. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, até lá!